milhares de missionários que por aqui passaram, dando tudo de si em favor do progresso da humanidade nas áreas da ciência, das artes, da filosofia e da religião. Quando nós estudamos que Allan Kardec desencarnou, vitimado de um aneurisma por excesso de serviço. Quando nós olhamos a figura de Chico Xavier, fisicamente esgotado, sem quase nenhuma reserva orgânica, em nome do trabalho, nós perguntamos a nós mesmos: o que estamos fazendo do Espiritismo? Qual o testemunho que temos dado da mediunidade? Da nossa definição espírita? Então não nos é lícito reclamar, protestar, bradar aos céus irados, achando que Deus tenha faltado talvez com a complacência para um capricho das nossas ilusões. Vamos considerar o momento oportuno da reencarnação, porque o melhor momento de nossas vidas não foram os momentos do passado, nem serão os do futuro. É o momento do agora, é o momento que passa, é o hoje, porque o hoje vai definir o amanhã, tanto quanto o agora definiu antes. Hoje somos o que fomos, não importa o que fomos, mas agora, esse momento, ele é importante porque ele vai definir o futuro, o amanhã, o após, que há de vir. Então nós estamos hoje na reencarnação, com a abençoada oportunidade de melhor realizar em favor da nossa felicidade, contribuindo com a felicidade dos outros. Não fomos engajados no serviço para reclamar do peso do tijolo e nem do pó. Estamos cooperando como serventuários do engenheiro divino que está construindo o edifício moral da humanidade e pede o nosso tijolo de boa vontade, o nosso sorriso, o nosso suor, a nossa bátega de suor, as nossas mãos sofridas e calejadas, para que ele possa argamassar esse edifício nobre do futuro. Então, para nós, a tempestade se transmuda em melodia, a noite está grávida de luz, e a dor é cântico sublime. Nesta hora do cálice, nesta hora do testemunho, nós somos chamados a perdoar mais, a compreender mais, a suportar mais, a sorrir mais, a nos desprendermos mais dos excessos de conforto que às vezes nós a eles nos entregamos. Quem é que não tem um espinho a ferir e a epiderme da alma? Quais são os olhos que ainda não chorou? Qual é o corpo que ainda não foi visitado pelas anomalias de uma enfermidade ligeira ou pertinaz? Qual é a alma que ainda não sentiu o golpe, o açoite da injúria, da calúnia? Quem é que não traz uma insatisfação interna? Quem poderia dizer: eu sou perfeitamente feliz? Se a Terra se caracteriza como sendo planeta de provas e de expiações, subentende que quem não está na expiação está na provação. E todo aquele ser que deve ser provado, porque não é um ser perfeito, porque o ser perfeito não precisa passar por testes. E nós somos os espíritos em testes da evolução. O marido difícil, o filho problema, o parente antipático, a doença que desafia a medicina, a solidão, o obscurantismo social. Quem de nós não carrega um pequeno fardo de angústia? Quem de nós já não perguntou, nas noites longas da insônia,
por um processo de sofrimento moral. Meu Deus, atendei a minha prece, levai-me desse mundo. Quem de nós ainda não faceou momentos dificílimos? Quem não os faceará no amanhã? Quem sabe? Mas somos nós, amados companheiros, os portadores da fé espírita. Esta fé eminentemente racional, que nos esclarece que o bem pede sacrifício. O mal começa na indiferença do homem. Às vezes alguém diz: eu não faço o bem, mas também nunca fiz o mal. Fez o grande mal de nunca ter feito o bem. Porque no campo do espírito não há neutralidade. Ou somos positivos, ou somos negativos. Mas há quem espere por Deus, a fim de que Deus faça tudo por nós. Nos dê a semente, nos dê o adubo, nos dê a chuva, nos dê a germinação e, se possível, possa colher também para nós. Deus não aplaude a ociosidade humana. O Espírito tem de trabalhar, ele tem de cooperar, ele tem de fazer da sua parte. Por isto, todos nós somos desafiados a servir. Certa vez, estava marcada para nós uma palestra na cidade de Iturama. Quando no dia seguinte amanhecermos indispostos, febril, a pressão alterada, e o médico nos aconselhou não sair, a situação era grave. E nós pedimos a um amigo que fosse nos substituir nesta palestra. E ele foi. E teve um acidente grave. O carro capotou. E ele quase desencarnou. Na hora ele abriu o porta-luva do carro, tirou o Evangelho segundo o Espiritismo e abriu para agradecer a Deus a bênção de ter sido salvo daquele perigo tão difícil. O Evangelho é aberto na leitura de hoje. Se fosse um homem de bem, teria morrido. E ele nos telefonou na primeira oportunidade: Jerônimo, nem para desencarnar eu estou prestando. Eu não sei qual acidente foi maior, ou do carro, ou o impacto que eu tive quando o Evangelho me mostrou que eu não era um homem de bem, porque se eu fosse eu teria morrido. Então o que eu devo fazer? Trabalhar. E quando se fala em trabalhar, meus irmãos, e servir, a alma estremece. Nós nos lembramos de Batuíra, o inovidável, inesquecível Batuíra, que um dia tratou de um obsediado, um jovem obsediado, passos magnéticos, água fluidificada, preleções evangélicas, e o rapaz recuperou-se da obsessão e foi agradecer a Batuíra a dádiva da cabeça equilibrada. E Batuíra intuitivamente disse ao jovem: então vamos orar. Você vai repetir as minhas palavras. Senhor Jesus, o ex-doente, Senhor Jesus, eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Eu vos agradeço a bênção do meu reequilíbrio. Prometo ao Senhor, dar dinheiro para os pobres. Voltou à cela, adoeceu novamente. Porque quando a situação surge embaraçosa, o guia, o mentor, o amigo da casa diz: você precisa trabalhar. Mas é preciso trabalhar? É. E a pessoa não volta mais. Porque a pessoa quer o prato feito, a receita milagrosa, aquele abre-te sésamo. O homem está à espera disto. Mas a doutrina espírita não é uma doutrina de favoritismo. Vamos analisar, meus irmãos. Quem entre nós teria mais mérito? Chico Xavier está doente, 3 infartos, cego de um olho,
tem glaucoma no outro.